você não está bem. Olha, o doutor Alisson Ponce está aqui hoje e a gente vai falar um pouquinho sobre esses problemas, né, minha gente? Você que está em casa, pode tirar dúvida, mandar sua mensagem, sua pergunta, pode mandar seu áudio no 981457570. Fiquem à vontade, participa junto com a gente, tá? Doutor, seja bem-vindo ao nosso programa, tudo bem? Muito bom dia, Marília, tudo bem? É uma alegria poder estar aqui com você, também você, telespectador. Me diga uma coisa, doutor, o que é que favorece, o que é que pode estar favorecendo o descontrole, né, emocional das pessoas? A gente vê que tem muita gente meio descontrolada emocionalmente. Demais, né? É verdade. O que é que pode ser isso? Olha, as pesquisas já têm apontado, viu, Marília, que esse descontrole emocional tem se tornado cada vez mais recorrente. Nós temos, por exemplo, diversas pesquisas que já apontam um aumento no índice, por exemplo, de estresse crônico, que pode ser um dos fatores que desencadeia também um descontrole emocional. Assim como outros transtornos mentais, como, por exemplo, os transtornos de ansiedade e transtornos de depressão. Mas eu queria trazer alguns aspectos que podem colaborar, podem favorecer. Aspectos, por exemplo, os biológicos. Muitas vezes as pessoas não sabem, mas alterações hormonais, por exemplo, questões ligadas também à própria consequência de um transtorno mental, como aspectos psicológicos, também podem estar favorecendo para esse descontrole emocional. Para a gente ter uma ideia, tem um transtorno caracterizado no Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais, que é justamente abordando sobre esse descontrole emocional, né, que fala justamente de um estresse crônico que resulta em um comportamento muitas vezes agressivo. E a gente precisa estar atento quando esse descontrole ele começa a se tornar recorrente e quando a gente começa a não mais ter o controle sobre as nossas emoções, a gerir de maneira saudável as nossas emoções. Quais são os tipos de crises emocionais que a gente pode ter? Olha, a gente vai ver, por exemplo, dois extremos dentro desse descontrole emocional. Aquela pessoa que cai numa crise, por exemplo, de choro, né, em virtude de não conseguir gerir as suas emoções e no lugar de colocar para fora aquilo que sente de maneira saudável, muitas vezes ela fica guardando para si. Ela vai se calando, vai se fechando e muitas vezes esse embotamento emocional ele vai culminar com uma explosão, né? É por isso que a gente tem um transtorno que fala justamente sobre isso. É o transtorno explosivo intermitente, né? São pessoas que muitas vezes vão guardando e de repente elas explodem, né? Você talvez já tenha ouvido falar sobre isso. Certeza. Mas a gente tem também uma outra perspectiva, são pessoas extremamente agressivas, pessoas que não conseguem controlar essa impulsividade para agressão. E elas terminam agredindo verbalmente, podendo muitas vezes até chegar a uma agressão física. E isso nos liga ao sinal de alerta que a gente precisa estar atento a esses sintomas. Ok, então vamos colocar aqui a nossa primeira pergunta, depois a gente volta para as perguntas pro médico. Bora lá. É áudio? Então solta o áudio. Bom dia, Marília. Bom dia, doutor. Eu não sou uma pessoa, assim, muito boa de cabeça, não. Eu acho que eu não tenho um bom juízo, assim, sabe? Porque eu não consigo controlar minhas emoções, eu choro com tudo. Tudo que eu vejo em televisão, na rua, em qualquer lugar, coisas de sofrimento, eu choro. E eu choro com animais e abandonado, eu choro com criança, eu choro por cena de novela, eu choro nos programas de televisão. Ai, eu choro quando eu vejo que alguém morreu, assim, mesmo sem conhecer, na televisão, misericórdia. Então eu não consigo controlar minhas emoções, eu acho que eu não tenho um bom juízo, não. Como que eu faço para melhorar disso? Porque é de... Como assim? Eu tenho bom juízo? É porque, né, tem pessoas que são assim. Gente, eu nem vou falar nada, porque sou emotiva demais também. Eu choro facinho. Até assistindo um filme, ontem eu... falou que ia assistindo filme e tudo. Eu lembrei do filme que eu estava assistindo ontem, né? E aí, em algumas cenas, já no final do filme, me deu vontade de chorar, que eu soluçava, gente, chorando. Então, assim, até que ponto isso é normal e até que ponto não é. Porque, assim, ela fala que chora com tudo, né? Isso.
tem pessoas que são mais sensíveis, né, também, a gente né, precisa doutor? compreender que o fato de nós sermos mais sensíveis ali não implica necessariamente que nós não temos juízo, tá? Muito pelo Pois contrário, é. a gente vive hoje um outro extremo, de certa forma. É As pessoas verdade. estão cada vez mais insensíveis, né, às dores alheias, enfim, às circunstâncias que a gente vive. Mas sabe um aspecto, Marília, que eu acho que nos ajuda a compreender até onde vai esse limite daquilo que seria considerado saudável, daquilo que seria considerado patológico, né? Existe hoje um aspecto que vai nos ajudar a lidar com as nossas emoções, a gerir melhor as nossas emoções. Hoje nós vivemos um tempo muito corrido e, de certa forma, as pessoas têm entrado no automático da vida. E entrar nesse automático da vida tem feito com que elas simplesmente se utilizem de uma ação-reação. Então, muitas vezes, uma circunstância que aparentemente ela é uma circunstância simples, termina gerando na pessoa uma reação muito mais agressiva, violenta. E isso nos liga ao sinal de alerta. Vamos dar um exemplo, alguns sintomas que a gente precisa ter cuidado. Quando esse descontrole emocional ele começa a culminar em um comportamento agressivo de maneira recorrente. É quando há, por exemplo, uma desproporção entre o fato que acontece e a minha reação. Então, muitas vezes, é como as pessoas falam, uma tempestade num copo d'água. Né? Então, às vezes, um fato simples termina culminando em um comportamento extremamente agressivo. Então, a gente precisa começar a olhar para esses sintomas e compreender que muitas vezes não é simplesmente porque eu sou agressivo, eu sou ali explosivo, não. Isso pode estar culminado, pode estar ali sendo reflexo também de um transtorno mental e para isso nós precisamos procurar ajuda. Com certeza, sempre, né? Não quer dizer que tudo a pessoa chora, a pessoa, né, tem problema. Não, gente, eu sou muito sensível, né, digamos assim. Então eu me sensibilizo muito com a causa dos outros. Então, por exemplo, no filme que eu assisti, quem quiser saber qual foi o filme, vai lá no Instagram, que eu botei lá o nome do filme, viu? Vai lá, Marília Lima TV. Mas olha, e aí eu sou bem sensível, às vezes eu me sensibilizo com as pessoas, com o que acontece com alguém, com o mundo, o que está acontecendo, né, com o mundo. Meu Deus, tem tanta coisa acontecendo, tanta tragédia, então a gente acaba se sensibilizando, né, com isso. Não quer dizer que você, né, tem problema, não. Eu acho, né? Isso, problema agora, tem pessoas que têm muito mais problema do que você, né? Tem um aspecto, viu, Marília, que eu costumo ensinar para os meus pacientes. Logicamente, nós precisamos estar abertos, né, a tudo aquilo que a gente vivencia. Mas a gente precisa compreender que eu tenho que separar aquilo que é meu e aquilo que é do outro. Não é que eu vá fechar o meu coração para poder, ficar insensível à dor do outro, não. Mas eu preciso compreender que aquilo que é meu eu preciso vivenciar de maneira autêntica e plena. Mas eu preciso compreender que o que pertence ao outro, se eu trago para mim, isso vai começar a me fazer mal. Né? Imagina, por exemplo, um psicólogo, se ele fosse tomar para si a dores de todos os seus pacientes. Ele não iria viver. Não é verdade. Não é que a gente vai ser insensível, a gente está aberto a sentir a dor do outro, a viver ali um processo empático. Mas eu preciso aprender, nessa gestão das minhas emoções, a compreender aquilo que me pertence, aquilo que é meu, mas também compreender aquilo que é do outro, de maneira que eu possa estar bem também para ajudar esse outro. Com certeza. Bora colocar a próxima pergunta? É aqui na tela agora? Bora lá, Dudinha? Bom dia. Depois de um fim de namoro, fiquei uma pessoa muito estressada e triste emocionalmente. O que devo fazer? Uma situação dessa, fim de namoro, fim de relacionamento, fim de casamento, né? Geralmente causa algo mais, né, doloroso, uma morte, alguém que se foi. Isso, eu sempre costumo dizer o seguinte, olha, o fim de um relacionamento, de certa forma, não deixa de ser um luto, né? Nós temos ali uma perda, mas a gente precisa também aprender a lidar com as perdas na nossa vida, com as frustrações. Hoje nós temos uma geração de jovens, adolescentes com pouca tolerância à frustração. Mas isso faz parte da nossa existência. E a gente precisa compreender, em primeiro lugar, a viver essa dor. Eu sempre costumo dizer, olha, a gente tem que não negar essa dor e jogar para debaixo do tapete, mas vivê-la em primeiro lugar. Mas vivê-la não implica dizer que eu vou passar meses e meses lamentando essa perda, não. Eu preciso sim elaborar essa perda de maneira que eu possa novamente levantar a cabeça e compreender que a minha vida, ela não se resume a um relacionamento. Ela é muito mais ampla. Existem inúmeras outras possibilidades de realização. E aí é onde eu vou encontrar forças para enfrentar essa perda e dar continuidade então à minha vida de maneira saudável. Com certeza. Vou dar só uma paradinha aqui bem rápida, porque Sabrina está ao vivo agora.